questão diz assim: Ana, Beatriz, Carla e Denise almoçaram juntas e as despesas individuais, incluindo bebidas, foram, respectivamente, R$ 62,00, R$ 48,00, R$ 54,00 e R$ 60,00. Na hora de pagar, elas resolveram dar 10% de gorjeta sobre o total das despesas e dividiram igualmente o valor total entre elas. Então, ok, né? Bem entendido. Valor individual ali de Ana, de Beatriz, de Carla e de Denise. Os 10% de gorjeta elas calcularam sobre o total e dividiram igualmente, tá? Entre elas. Se cada uma delas pagasse o correspondente à sua despesa individual, acrescida de 10% de gorjeta, Beatriz pagaria, aí vai, R$ 8,80 a mais do que pagou, R$ 8,80 a menos do que pagou, R$ 7,80 a mais do que pagou, saiu um errinho aqui, né? A mais do que pagou, R$ 7,80 a menos do que pagou ou o mesmo valor que pagou. Coloquei ali o gabarito, tá? Que está lá no material de vocês, e a gente aqui vai conferir se realmente o gabarito está correto, né? Então vamos lá, gente. A personagem principal aqui nessa questão da gente, né, vai ser a Beatriz. A gente vai prestar um pouquinho mais atenção na situação de Beatriz, porque o que a gente quer saber é se para Beatriz foi vantajoso ou não, né? O modo como elas resolveram se juntar para fazer o pagamento. A gente vai querer saber se no final das contas ela pagou a mais ou a menos, né? Então vamos lá. Vamos ver isso aqui. Primeiro, vamos calcular do jeitinho que elas fizeram. Como foi que elas fizeram? Na hora de pagar, elas deram 10% de gorjeta, resolveram acrescer 10%, né? Sobre o total das despesas e dividiram igualmente o valor total entre elas, tá? Importantíssimo perceber isso daqui. O valor total é que foi dividido entre elas, tá? O valor total foi dividido entre elas. Então vamos lá. O que foi que elas fizeram? Somaram tudo, né? Pegaram os 62 de Ana, somaram com os 48 de Beatriz, somaram com os 54 de Carla, somaram com os 60 de Denise. Fazendo essa soma, nós temos aqui 10, 14, né? Vai subir 1 e 6, 7, 11, 16, 22, né? Então, 224. Isso daqui foi o valor das despesas, mas elas resolveram dar 10% de gorjeta. Tá aqui, ó, no enunciado, ó, resolveram dar 10% de gorjeta. Então, elas pegaram esse valor e a ele somaram 10% disso daqui, né? Então, elas pegam e calculam em cima disso 10%. 10% de 224, tá? Gente, aqui nesse curso vocês vão ter um momento onde vocês vão fazer um estudo um pouquinho mais direto de matemática comercial e financeira, tá? Aqui eu sei que muitos de vocês iriam logo multiplicar por 1,1 o 224, mas aqui eu estou fazendo a coisa de forma mais rudimentar. Somamos, deu 224. Agora nós vamos acrescer a isso 10% de 224, ou seja, 224 dividido por 10, né? Então isso daqui vai ser 224 mais 224 dividido por 10, ou seja, 22,4. E isso daqui, obviamente, quando a gente somar 224 mais 22,4, isso daqui vai dar 246,4. Então, isso daqui, 246,4 reais, foi o que elas pagaram, né? No total. Agora, elas vão dividir igualmente entre elas. Elas combinaram assim. Somou tudo, acresceram 10%, e agora elas vão pegar este valor
e vão dividir igualmente entre elas. Então, o próximo passo da gente é pegar 246,40 e dividir por 4. Para tirar essa vírgulazinha do numerador, você multiplica numerador e denominador por 10. E a conta que a gente vai fazer, a divisãozinha que a gente vai fazer, é dos 2.464 dividido por 40, né? Dividido por 40. Você ainda pode fazer, gente, eu multipliquei por 10, né, para tirar a vírgula do numerador, mas obviamente não tinha que ser por 10, tá? 10 foi o primeiro númerozinho que veio na cabeça, porque ele é mais óbvio, né? Você já joga a vírgula para a direita. Agora eu vou dividir, vou simplificar aqui para a divisão ficar menos chata, eu vou deixar 10 só no denominador, vou dividir tudo por 4. Veja que eu estou simplificando as frações. E aí, pegando 2.464, dividindo por 4, uma coisa que eu vou pedir a vocês, tá, gente? Fiquem atentos quando eu estiver fazendo conta, que eu sou muito distraído em conta, tá? Muito distraído. Estou danado para errar a continha besta. Aí 24 dividido por 4 dá 6. Aí baixo o 6, né? 6 dividido por 4 dá 1, vezes 4, 4, para 6, 2. 24 dividido por 4 dá 6. Então, eu tenho 616 dividido por 10, né? Dividido por 10. Então, isso vai dar R$ 61, porque 616 dividido por 10 é 61,6, né? Então, vai dar R$ 61,60 para cada uma delas. Pronto. Isso daqui foi o que Beatriz pagou. Não só Beatriz, né? Todas elas pagaram isso daqui. 61,60. O que essa questão está querendo é que a gente veja qual a diferença, se para mais ou para menos, né, do valor que Beatriz pagou, se ao invés delas terem feito esse acordo, se cada uma delas pagasse o correspondente à sua despesa individual, acrescida de 10% de gorjeta. Ou seja, vamos ver aí o que é que aconteceria se Beatriz, terceira parte aqui, ó, vamos olhar só para Beatriz, tá? Se Beatriz tivesse pego o valor dela, não só Beatriz, obviamente, é porque aqui a gente está focando em Beatriz, né? Mas se a forma de pagamento fosse cada um pegava a sua despesa e acrescia 10% em cima da sua despesa. Ou seja, Beatriz, que gastou 48, iria crescer aí 10% em cima de 48. O 10% a gente sabe que equivale a dividir 48 por 10, né? Calcular o 10% do 48, é só dividir por 10. Então, isso vai dar 48 mais 48 dividido por 10, 4,8. E aí a gente percebe que a Beatriz iria pagar R$ 52,80, né? R$ 52,80. Isso seria o valor que ela pagaria se os 10% fosse calculado apenas em cima do que cada um consumiu, né? Cada um pagava o que consumiu, mais 10% em cima do que consumiu. Agora, para finalizar a questão, a gente vai dizer de quanto foi essa diferença, né? Mas olhando para as alternativas, a gente já viu que Beatriz saiu no prejuízo, né? Porque ela pagou 61,60, todo mundo pagou 61,60.
Então, neste caso, se cada uma delas pagasse o correspondente à sua despesa individual acrescido 10% de gorjeta, Beatriz pagaria menos, né? Ia pagar R$ 52,80. Pagar menos está aqui na letra B, que é a que o gabarito está acusando, que é a correta, e aqui na letra D de dado, ó, que ela paga menos também. A gente vai ver agora só quanto ela pagaria menos, né? Então, vai pegar 61,60 ou 61,6, tirar a diferença em 52,80 ou 52,8, né? E é isso. Vamos lá, né? Eu tenho aqui 8 para 16, que é 8. Um baixa aqui, 1 e 2, 3. 3 para 11, 8 também. 3 para 11, 8. Aí um desce, fica 6 para 6, que é nada. Então, isso daqui vai dar 8,8, também conhecido por 8,80, né? Então, R$ 8,80 a menos do que pagou, não é isso? Ela pagaria R$ 8,80 a menos do que pagou. E com isso, realmente a resposta correta é a letra B, né? O gabarito aí está confirmado, tá? Ó, é isso mesmo, o gabarito está correto. Bom, eu estou colocando assim, pessoal, porque em geral, né, como eu escolho as questões, são muitas, eu não confiro todas elas, né? Embora essas de vocês eu já conferi. Essas que eu ia resolver, separei para resolver na aula, eu já resolvi antes. Nem sempre eu consigo, mas hoje eu consegui resolver antes. Deixa eu voltar aqui e saber se vocês têm alguma Boa tarde. dúvida, se todo mundo me entendeu direitinho. Acho que ninguém está com dúvida, não, né? Vamos prosseguir, então? Essa daqui, pessoal, posso prosseguir, né? Pessoal aí, monitor, posso prosseguir, né? Acho que ninguém tem dúvida, não, né? A gente liberou o microfone, mas eles não falaram, então pode continuar, por Então favor. acho que eles devem ter apertado por engano também. Gente, essa é uma questão bem tranquila. Vou repetir, tá, gente? Toda prova do ENA sempre aparece alguma questão de aritmética, tá bom? Então a gente não estaria livre de uma questão como essa de jeito nenhum, tá? Poderia sim aparecer uma questão nessa linha aí, tá? Deixa eu fazer aqui, eu coloquei algumas, obviamente, não sei se vai dar tempo de fazer todas, mas o objetivo aqui não é fazê-las na ordem, não. Olha essa daqui, gente, essa questão aqui, que diz assim, ó, o segmento AF, indicado na reta numérica abaixo, está dividido em 5 segmentos congruentes, né? Então, se esses segmentos são congruentes, significa que eles têm o mesmo tamanho, né? Segmentos congruentes. Então, se eles são congruentes, eles têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo comprimento, né? São segmentos que têm o mesmo comprimento. Tá? Vou escrever isso aí, todo mundo já sabe. Segmentos congruentes, segmentos com o mesmo comprimento. Pelos pontos B, C, D e E. Então, a reta, o segmento AF, ele está dividido em 5 segmentos congruentes, ou seja, segmentos de mesmo tamanho, né, de mesmo comprimento. E quem está fazendo essa divisão são os pontos B, C, D e E. Tá bom? E aí ele está deixando bem claro que os comprimentos são iguais, né? AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE, que é igual a EF. Os pontos B e F correspondem, respectivamente, aos números 9/8 e 273 sobre 104. A pergunta da questão é qual é o número que corresponde ao ponto A. Então, vejam bem, gente, eu não sei o comprimento, né, ou o tamanho desses segmentos congruentes, tá bom? Eu vou dizer que o tamanho desses segmentos é x, tá? Então, todos eles aqui medem x. É o tamanho, é a medida de cada segmento desse. Então, se você olhar para o que nós temos aqui, você vai concordar comigo? Olhem para o ponto B, ponto F, tá? Ponto B, ponto F.
partindo do 9/8, que é a abscissa do ponto B, para chegar em 273/104, que é a abscissa do ponto F, a gente tem que somar o comprimento x 4 vezes. E isso daqui vai dar 273/104. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é só para que todos vocês aceitem com tranquilidade que isso daqui vai nos conduzir ao tamanho de cada segmento, ou seja, a medida de cada segmento, sendo calculada da seguinte forma: 273/104 menos 9/8 é a diferença, né, entre os extremos, 273/104 menos 9/8. Só que como eu tenho 4 pedaços de comprimento x, eu vou dividir tudo isso por 4, tá? Montei uma equaçãozinha, isso aqui era desnecessário, mas só porque se alguém tivesse dúvida nessa ideia, tá? O que eu fiz aqui basicamente foi isolar o x, né? Tá? Mas claro que a gente poderia direto fazer a diferença dos extremos e dividir por 4, né? Porque a gente está vendo que entre 9/8 e 273/104 tem 4 comprimentos x ali. Então era só dividir por 4. E com isso eu descubro o valor de x, gente. Com isso eu descubro o valor de x. E aí, descobrindo o valor de x, aí vai ficar fácil descobrir o valor de A. Então, vamos fazer aqui, ó. Continha com fração agora, né? 273/104 menos 9/8. A gente deixa as duas frações com o mesmo denominador. E como 104 é divisível por 8, então o MMC aqui, né? Entre 104 e 8 é 104, né? 104 é múltiplo de 8, é divisível por 8. Então, ele é o MMC ali. Deixando as frações com o mesmo denominador, eu vou ter o seguinte: 104 dividido por 104 dá 1, né? 1 vezes 273 dá 273. 104 dividido por 8 dá 13, não é isso, gente? 104 dividido por 8 dá 13. 8 vezes 13, 24. Vezes 3, 24, sabe 2? 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Então é isso, 104. Então 104 dividido por 8 dá 13. 13 vezes 9, 9 vezes 3, 27, vai 2. 9 vezes 1, 9 com 2, 11. Então eu tenho 273 menos 117 sobre 104. X, então, vai ser igual. Galera, vou repetir, tá? Se você perceber que eu errei em conta besta, me alerta logo, tá? Não me deixa errado fazer a questão com os valores errados, não. Realmente, eu não estou brincando, não, tá? Eu sou muito displicente com essas continhas. Denominador aqui 104. E aí 273 menos 117, 7 para 13 é 6. 2 para 7 é 5. 1 para 2 é 1. Então, 156 aqui, né? É isso aí. E aí a gente tem uma divisão de duas frações. Temos uma divisão de duas frações, porque, obviamente, esse 4 aqui está sobre 1. Então, x vai ser igual a 156 sobre 104 vezes 1/4, né? Primeira fração a gente conserva e vai multiplicar pelo inverso de 4 sobre 1. Então, vezes 1/4. Gente, agora a gente vai fazer simplificações que já dava para fazer ali em 156 sobre 104, né? Logo de cara a gente já dava para ver que dava por 2, tá? Mas vamos lá, vamos fazer aqui
algumas simplificações. Veja, pelo critério de divisibilidade do 4, né? Eu tenho aqui 56, 56 é divisível por 4. Então, 156 dá para dividir por 4. Então, eu vou dividir por 4 aqui, ó. Essa segunda fração já morre para a gente. Aí, 15 dividido por 4 dá 3, né? 36 dividido por 4 dá 9. Então, dá 39. Ok. Eu já tinha visto, né, quando a gente tirou o MMC, que 104 dividido por 8 dá 13. Então, veja que 104 é divisível por 13 e 39 também é divisível por 13. Então, vamos pegar 39 aqui, dividir por 13, ó, dá 3. 104 dividido por 13 dá 8. Então, a gente descobriu o valor de x igual a 3 oitavos. Então, isso é x. X é igual a 3 oitavos. Então, cada pedacinho desse, pessoal, mede 3 oitavos, né? Então, eu tenho 3 oitavos aqui em tudo que é lugar. Ó. Aqui, 3 oitavos. Aqui, 3 oitavos. Aqui também 3 oitavos. O x, 3 oitavos, tá? O x é que é igual a 3 oitavos, tá, gente? Ou seja, o comprimento. Tudo igual a 3 oitavos. Então, olhando para o que a gente tem fornecido para a gente, veja que se você pegar a abscissa de Asão, que é o que a gente quer descobrir, e somar com x, a gente chega em 9 oitavos. Só que x é 3 oitavos. A gente já calculou x igual a 3 oitavos. Então, Asão mais 3 oitavos vai dar 9 oitavos. Bem, e aí, com certeza, todos vocês vão concordar comigo que a Asão tem que ser 6 oitavos, né? Porque 6 oitavos mais 3 oitavos vai dar 9 oitavos. Então, isso daqui vai dar 6 oitavos. Simplificando isso daqui por 2, dá 3 quartos, também conhecido por 75 centésimos, ou 0,75. E é isso daí, pessoal. 0,75, veja que bate com o gabarito, ó, letra E. Né? Então, mais uma vez, gabarito certinho aqui, ó, tudo certinho. E aí foi uma questão onde a gente trabalhou com números escritos na forma fracionária, né? A resposta no final teve que ser dada em decimal. É isso. Eu quero saber se está tranquilo para vocês essa questão, se essa questão foi tranquila para vocês, se eu posso prosseguir. Qualquer dúvida, é só levantar a mão, pessoal. Aí. Eu acredito, né, gente, que essa aula está muito tranquilona para vocês, né? Muito tranquilona, porque realmente a aritmética, em geral, não está entre nossos maiores problemas, né? Quando a gente pensa em conteúdos de matemática. Realmente, o objetivo aqui é a gente não passar em branco por um assunto que com certeza vai aparecer, por isso que é bom treinar. Né? Aqui, principalmente o pessoal que trabalha só com gente do médio, em geral, não vive fazendo esse tipo de probleminha, né? É bom fazer. Bom a gente É, lembrar que ele pode cair, né? Então, aparentemente nada. vamos prosseguir. Então, vamos prosseguir. Gente, eu lembro bem de uma questão muito parecida com essa, viu, na prova do ENA. Olha só, cada quadradinho do quadriculado 4x4 da figura deve ser preenchido com números inteiros, obedecendo às seguintes regras. Presta atenção nas regras, tá? A soma de quaisquer 3 números colocados em quadradinhos consecutivos em uma linha deve ser 12. Então, 3 quadradinhos consecutivos em uma mesma linha, a soma dos números colocados neles deve ser igual a 12. A segunda regrinha é que a soma de quaisquer 3 números colocados em quadradinhos consecutivos em uma coluna também deve ser 12. Os números 2 e 6 já foram colocados no quadriculado, como mostra a figura. Após o correto preenchimento,
a soma dos 16 números colocados no quadriculado é... Gente, presta atenção que quando ele diz que quer a soma dos 16 números, ele está querendo a soma de todos os números que estão ali, viu? A soma dos 16 números colocados. Então, veja que nesse quadriculado nós já temos 16 números. Né? Então, só que o 2 e o 6 fazem parte deles, porque a gente pode se atrapalhar e não somar com o 6 e com o 2, que já foram dados de bandejinha para a gente, né? Mas a gente tem que somar com todos, tá ok? Bem, pessoal, olha só. O fato dele ter dado esse 2 e esse 6 facilita muito, né, a vida da gente. E quero deixar bem claro que eu vou preencher aqui de uma maneira, tá, gente? Mas existem várias maneiras de se preencher, tá bom? Obedecendo a essas duas regras. Porém, a resposta da questão, que é a soma dos 16 números colocados, sempre vai ser a mesma, tá? Então, pessoal, olha só, eu observei logo aqui, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais grosso aqui, a ponta. Que a soma aqui, ó, como eu já conheço, 2. Se eu pegar esses 3 quadradinhos aqui, e, obviamente, pegar esses 3 quadradinhos aqui, a soma tem que ser a mesma. Mas vê bem, gente, o número daqui e o número daqui, eles são em comum. Obviamente, eu não coloquei quais são os números, mas eles estão comuns aos 3 quadradinhos de baixo e os 3 quadradinhos de cima, né? Com esses dois de interseção aí. Então, obviamente, se a soma vai se manter constante, obrigatoriamente, aqui vai ter que ser 2. Obrigatoriamente, ali vai ter que ser 2. Obrigatoriamente. Deixa eu apagar aqui esse destaque que eu dei no quadradinho, gente, porque eu só queria chamar a atenção de vocês. Ó. Os 3 quadradinhos de cima com os 3 quadradinhos de baixo, tem esses 2 quadradinhos que eu botei o pontinho aí, ó, em comum. E como a soma tem que ser a mesma, né? A soma tem que ser 12, então, obrigatoriamente, o númerozinho de cima e o númerozinho de baixo tem que ser exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, tem que ser 2. Prosseguindo aqui, usando o mesmo argumento, pessoal, que eu usei para botar o 2 lá em cima, eu agora vou colocar o 2 aqui, ó. Porque essa soma aqui tem que ser igual a essa soma daqui. E esses 2 quadradinhos estão de intersecção, ó. A soma deles, tá, aparece nos 2 trios de quadradinhos da primeira linha. Então, obviamente, o número 2, que é o número que está colocado nos extremos, né, tem que se repetir. Então, 2 e 2. Eu só prossigo se não tiver dúvida. Pessoal aí, os monitores aí, tem alguém que não entendeu por que é que eu botei 2 e 2? Vou apagar aqui, que é para o quadradinho não ficar muito carregado, tá? Mas eu acho que está tranquilo, né? Não, tem. Patrícia levantou a mão e algumas Pode. pessoas no chat estão falando que não entenderam. Ó, é pelo seguinte, ó, de novo, vou de novo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, viu? Vê só, presta bem atenção. Deixa eu marcar aqui, pintar com uma corzinha clara aqui. Vejam, fica de olho nesses 2 quadradinhos aqui, viu? Nesses 2 que eu pintei de amarelo aqui, ó. Por que eu estou pedindo para você ficar de olho nele? Porque esses 3 daqui, de cima, aí esse está pintado com 2 cores aí, ficou uma cor meio estranha, né? Tá? E esses 3 de baixo, sim, deixa eu botar aqui, ó. Depois eu vou apagar isso, para não ficar muito carregado. Essa soma aqui tem que ser 12. Não esquece que esse bichinho aqui, esse daqui, vai ficar em comum, nos 3 de cima e nos 3 de baixo. Nos 3 de cima e nos 3 de baixo. Porque os 3 de baixo, que é esse daqui, esse e esse daqui, a soma também tem que ser 12. Aqui, a soma também tem que ser 12.
Ora, se esses dois valores estão em comum ao trio de baixo e ao trio de cima, então obrigatoriamente aqui vai ter que ser 2. Obrigatoriamente tem que ser 2. Gente, só entende, ó. Olha para o trio de baixo, tá? Olha para os 3 quadradinhos de baixo. Concorde comigo que a soma desses dois aqui tem que ser igual a 10. Quando você somar, tem que dar 10, porque não dá 12. Quando você pegar esses 3 últimos quadradinhos da primeira coluna, a soma tem que dar 12. Mas os 3 primeiros quadradinhos da primeira coluna, a soma também tem que dar 12. Então, se esses dois quadradinhos aí, em comum, esses que eu botei o xzinho, somam 10, então o de cima também tem que ser 2, que também tem que dar 12. Quaisquer 3 quadradinhos consecutivos, seja em linha, seja em coluna, tem que dar 12 a soma. A dúvida persiste? Ou agora deu para esclarecer? Patrícia, que está com a mão levantada, pode ligar o microfone. Aí, baixou. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, é só levantar a mão, viu, pessoal? O segredo, pessoal, é você observar que em cada linha e em cada coluna, os 2 quadradinhos do meio ficam em comum. Né? Em cada linha e em cada coluna, você consegue 2 trios de quadradinhos consecutivos. E os 2 quadradinhos do meio, eles vão estar nos 2 trios. Tá? Nos 2 trios. Se você olhar aqui para a primeira linha, vai ser a mesma coisa. Esses 3 primeiros quadradinhos, aí esse daqui e esse daqui, dê uma olhada nele, eles também entram nesses outros 3 quadradinhos aqui, ó, da primeira linha. Tá? Então, os quadradinhos do meio sempre ficam em comum. Sempre. Isso obriga os quadradinhos do extremo terem o mesmo valor numérico. Então, vou apagar aqui, que é para não ficar carregado demais, tá? Não vai ficar muito carregado e ficar ruim de você entender depois. Então, isso daqui tem que ser 2, por causa dos 2 quadradinhos do meio, né? Que tem que somar 10. Olhando para a primeira linha, tá? Olha para a primeira linha. Olhando para a primeira linha agora. A primeira linha vai ter que começar com 2 e terminar com 2 por causa dos 2 quadradinhos do meio, que a soma é constante, né? E tem que ser 10, que é para dar 12. Então, aqui a gente já pode deduzir que é 4. Ó. E o raciocínio segue da mesma forma, gente. Todos vocês, todos, olhem para a segunda coluna. Todos vocês, olhem para a segunda coluna. Se começa com 6, vai ter que terminar com 6. Por quê? Porque os 2 quadradinhos do meio, tá? Os 2 quadradinhos do meio fazem parte dos 2 trios que vão somar 12, né? Os 2 quadradinhos do meio, neste caso aí, vão ter que somar 6, porque 6 mais 6 dá 12. Aí todo mundo agora olha para a terceira coluna. Se ela começa com 4, tem que terminar com 4, por causa dos 2 quadradinhos do meio. E todo mundo agora olha para a quarta coluna. Se ela começa com 2, tem que terminar com 2 também, por causa dos 2 quadradinhos do meio. E aí você vai ver que os quadradinhos do meio ficaram em aberto, pessoal. E é por causa disso que as maneiras de preencher esses quadradinhos são diversas, porque basta você conservar a soma 12 em cada um deles e preencher do jeito que você achar melhor. Por exemplo, na primeira coluna, aí todo mundo olha para a primeira coluna, tá? Todo mundo. Na primeira coluna, os 2 quadradinhos têm que somar 10. Por que os 2 quadradinhos têm que somar 10? Eu vou botar o 10 aqui no meio, tá? Ó. Os 2 quadradinhos têm que somar 10. Porque quando você pegar os 3 primeiros, dá 12. Quando você pegar os 3 últimos, também vai dar 12. Tá? E você aí é que decide como é que você vai preencher, desde que a soma dê 10. Desde que a soma dê 10. Os 2 quadradinhos do meio na segunda coluna tem que dar 6, né? Por que tem que dar 6? Porque quando você pegar os 3 primeiros, a soma dá 12. Quando pegar os 3 últimos, a soma também dá 12. Os 2 quadradinhos do meio da terceira coluna, como você já tem um 4, né? Em cima e outro embaixo na terceira coluna, então eles têm que dar 8, né? Porque 8 mais 4 dá 12. Quando você pegar os 3 primeiros, vai dar 12. Quando você pegar os 3 últimos, vai dar 12. E os 2 quadradinhos
do meio, na quarta coluna, tem que somar quanto? Tem que somar 10, né? Tem que somar 10. Então, veja, gente, você nem precisa dizer os números que vão ocupar os quadradinhos que estão na segunda e terceira linha do quadrado. Não precisa, você agora já sabe que a resposta da questão é a soma dos 16 números colocados. Então, você vai somar 2, mais 6, mais 4, mais 10, mais 2, desculpe. Aí tem os números do meio, que você não sabe quais são, né? Que segunda e terceira linha, mas você sabe que a soma deles tem que dar 10 na primeira coluna, a soma deles tem que dar 6 na segunda coluna, a soma deles tem que dar 8 na terceira coluna, e a soma deles tem que dar 10 na quarta coluna. E aí, quando você vai para a última linha, você tem 2 mais 6 mais 4 mais 2. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, gente, é que mesmo sem preencher tudo, já dá para você fazer a questão, responder a questão. Veja que a soma dos números que a gente colocou dá 14, né? Isso daqui dá 14. Isso daqui dá 14, que foram os números que a gente colocou. A gente posicionou mesmo em cada quadradinho, né? Nos quadradinhos mais centrais, digamos assim, a gente não especificou qual número estava em cada um deles, mas a gente sabe a soma deles. Olhando por coluna, a gente sabe a soma. E aí, quando a gente soma tudo, dá 10 mais 6, 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 10, 34. Então, você tem 28 mais 34. 28 mais 34, que vai dar 62. Tá? Pessoal, eu escolhi fazer assim, sem necessariamente determinar quem são os números de cada quadradinho, tá? Mas você podia determinar, ó. Pela soma você pode determinar, você é que faz, à vontade, do seu jeito. Ó. Se você quer que os dois quadradinhos do meio da primeira coluna deem 10, você pode, por exemplo, botar 1 aqui e 9 aqui, que a soma dá 10. Tá? Você pode fazer isso. Não pode esquecer que se a segunda linha está começando com 1, vai ter que terminar com 1. Se a terceira linha está começando com 9, vai ter que terminar com 9. Tá? E aí, veja que ao colocar 1 em 9, a soma também dá 10, né? Não esquece, tá? O número que começa a linha tem que terminar a linha. O número que começa a coluna tem que terminar a coluna por causa da soma dos dois algarismos do meio, né? Porque eles fazem parte dos dois trios que surgem em cada linha e em cada coluna. Agora o outro, ó, o 6 e o 8. Um que tem que dar 6, outro tem que dar 8. Sei lá, para dar 6, tu pode, sei lá, bota 2 e 4 aqui que dá 6. Ó. 2 e 4 aqui dá 6, mas não pode, né? 2 e 4 aqui tem um probleminha, né, gente? Os consecutivos tem que dar 12, né? Eu acho que eu botei muito grande aqui os números. Deixa eu fazer o seguinte, sem inventar moda. Deixa eu botar números menorzinhos aqui, tá? Porque eu botei 9 aqui, deixa eu ver como foi que eu fiz, 1 e 9. Deixa eu ver se assim funciona. Se eu botar 2 aqui. Tô só pondo um, viu, gente? Tem vários, não tem só um aqui, não. Se eu botar aqui, 9, 2 aqui, que é para dar 12, né? Aí para dar 6 na coluna, aqui poderia ser 4. Aqui 7, né? Pronto, aqui funciona, ó. Pode olhar aí, ó. Não é o único jeito, não, tá? Mas pode ver aí que funciona direitinho. Né? Porque 3 consecutivos em linha dá 12 e 3 consecutivos em coluna também tem que dar 12. E aí vai dando. Tá vendo? Isso foi só uma sugestão, mas eu fiz com vocês só pegando a soma, né? Pegando aqueles valores que eu botei ali em vermelho, tá? Os valores que eu botei de vermelhinho ali, sem precisar preencher tudo, ó. Só com os valores aqui em vermelho, já dava para a gente ter resolvido. Com os valores em vermelho. Tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida aqui, eu vou estar Diga. liberando o microfone. Ok, pode ir.
E aí? Juvenil Anapu. Tá liberado o microfone. Só ligado. O pessoal hoje está tímido, não quer tirar dúvida, não. Vou estar liberando então o microfone de outros aqui. Olá, pode liberar. Quem levantou a mão aí tá com o microfone liberado, viu? Podem tirar as dúvidas. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Professor, só uma sugestão, nos próximos materiais, se puder, quiser, deixar as respostas mais tarde do gabarito abaixo, porque tira um pouco o estímulo de quando você está pensando, você já está vendo que tem que ser para ela. Eu confesso que eu não estou entendendo o que é que você está pedindo. Eu sei que você está me dando alguma sugestão com relação ao material, mas eu não entendi o restante da frase. Consegue me ouvir melhor agora? Pronto, agora eu estou lhe ouvindo. Perfeito. Eu estou dizendo, professor, que nos próximos materiais, se o senhor puder e quiser, tirar o xizinho, fica muito visível, assim, você vai fazer a questão, na minha opinião, aí você já sabe que tem que dar letra E. Se o gabarito fosse abaixo, porque fica muito mecânico, né? Estou ali fazendo. Veja, mas sabe qual é o problema? Eu normalmente deixo o xizinho porque se por acaso a gente fizer alguma questão e o gabarito não bater, a gente já corrige na hora, né? Porque quando a gente mexe com matemática, erro pode acontecer. Isso faz parte do jogo, tá? Então, é por isso. Saquei. Eu posso fazer o seguinte: no material que eu colocar no AVA, eu não colocar mais o xizinho, tá certo? Botar o gabarito no final, porque o que você Pronto. quer Perfeito. pronto, tá certo? Mas Seria massa. aqui eu coloco o gabarito, porque se por acaso alguma coisa passar despercebido, já dá para a gente corrigir na hora, né? Olhou, não Tranquilo, professor. bateu, a gente, opa, o que é que tá vendo? Tá bom? Tranquilo. Porque essas aulas, principalmente essas aulas fim de noite, às vezes você está muito cansado, né? Erra, marca o bobeira em alguma coisinha, pronto, aí já era. Tá certo? Beleza, mestre. Valeu. Valeu, mas valeu pela sugestão, viu? Eu vou fazer isso nos próximos materiais, tá bom? Para postar lá no grupo, Beleza. ok? Valeu. Pessoal, tá tudo ok aí? Vocês estão entendendo as coisas que eu estou falando aqui, o que eu estou argumentando aqui? Deixa só eu falar uma coisa. Oxente, fale duas. Obrigada, eu sou a Cleo. Prazer, Cléo. Voltando, prazer, professor. Estou amando a aula. Valeu. Voltando aqui nessa questão 11, quando eu levantei a mão, eu estava com a dúvida, depois eu fiquei observando e voltou e já não tem mais a dúvida. Mas só para comentar, o meu entendimento que no meio de tanto número, talvez eu tenha perdido algo da sua fala, tá? Tá. Um resumo. Para eu encontrar os valores que vão entrar aqui nos dois centrais, eu vou pensar nos extremos, Isso, tanto da coluna quanto da linha, e pensar isso, que número mais o extremo é igual a 12. isso aí. É isso aí. Extremo Justamente. da linha e extremo E da da coluna. coluna, justamente. Agora, você percebeu que os centrais a gente não precisava necessariamente preencher, né? Só sabendo Sim, quanto tinha que dar a soma deles, já estava bom, a gente já podia prosseguir adiante. Só sim, eu sabendo a pensei ali no somazinha. momento. Eu pensei ali no momento de prova, se eu tentar preencher cada quadradinho, eu vou perder muito tempo nessa Isso, questão. justamente. Então, o pensamento de meios, soma dos meios com os extremos de linha e coluna, tem que dar o que está no enunciado. 12. Pronto, se eu Isso. chegar nisso, eu chego na resposta. Justamente. Perfeito. Justamente. Perfeito, Beleza. obrigada. É isso que você falou e entender que esses quadradinhos que estão ali na meiuca, né? Eles somam com o quadradinho de cima e com o quadradinho de baixo, se eu olhar a coluna, então eles participam das duas somas. E se eu olhar a linha, eles somam com o quadradinho que está à esquerda, né? No extremo esquerdo, e o quadradinho que está no extremo direito da linha. Tá bom? Sim, tá. Pronto, beleza.
quando a gente fizer, vai ter uma aula que a gente vai pegar só as Professor. questões do ENA. Aí tem uma Oi. questão dessa, agora eu acho que é o produto que conserva, não é a soma. Professor, Oi, pode falar. aqui, eu tava fazendo aqui e usando todos eles, o 2, o 4, o 6. Aí Beleza. eu tava somando Tá tudo. ótimo. Eu tava Pode. refazendo de novo aqui, direitinho. Mas a minha me deu 64. Não, tem. Dê uma olhadinha aí, você se atrapalhou em alguma bobagenzinha, mas Será? o 2, o 6 e o 4, eu não sei dizer se ele preenche todos, mas se não for todos, é quase todos. Dá pra gente fazer o jogo com eles. Entendi. Então, porque aí eu aproveitei e só usei o 6, o 2 e o 4, para tudo. Aí Pronto. dá 12 direitinho. Mas aí, Não, olhe direitinho aí, você só se atrapalhou na soma. Acontece isso. não, Aí com 8, certeza você só se 8. atrapalhou na soma. 8, 6, 10 e 10 na última. 2, 4, Você deve ter 6, somado 2, duas vezes o mesmo 2, valor. 4, 6, 2 novo. Ai, meu Deus do céu. 2, 4, 6 e 2, 14. Eu estou somando assim, para baixo. Aí botei 6, 4, 4. Pode repetir, né? Pode sim. Ah, então botei. Aí botei 4. Ah, sim. Agora eu achei meu erro aqui. Achou? Achei. Pronto. 4. Aí dá 12. Aí agora deu certo. Pronto, Aí beleza, agora deu beleza. certo. Dá uma raiva, né? Tava tudo certinho, aí na hora de Meu fazer Deus o do gol. céu! Aí agora é porque eu estava fazendo rápido e acabou um 4 parecendo um 6. Isso Agora deu certo, acontece. Isso deu acontece. Deu certo. Eita lá. Estou refazendo. Pronto. Professor, Oi. eu posso perguntar aqui rapidinho? Oxe, pergunte. Aqui, ó, eu tinha feito um jeito diferente. Eu Não é fiz, a única maneira correta de preencher esse quadradinho, não. Esses quadradinhos não. Tem mais de uma maneira. A colega mesmo aí só preencheu usando o 2, o 6 e o 4. não, eu falo que eu preenchi sem número. Tu não colocou números, foi? Tu só ficou baseado na soma. Aí tem que ter um pouquinho mais de atenção, né? Porque aí eu acho que você corre um risco maior de se atrapalhar. Não, Só é uma opinião, tá? Pode ser que eu esteja enganado. O que eu fiz foi pegar a primeira coluna até na onde que está o 9, com a segunda, com a terceira, com a quarta e a última linha lá embaixo. Isso Certo. aí vai dar 5 vezes o 12. Ah, cara, que massa. Ó, eu não tô dizendo, por isso que eu gosto aqui. Eu tô entendendo a tua ideia, sem preencher nada, mas tu sabe que isso daqui dá 12, Isso. que isso daqui dá 12, que isso daqui dá 12. Aí foi isso que tu fizesse. Isso, aí Pronto. Aí fosse para a última linha, aí pensasse como? Aí eu peguei do 6 em diante, do 6, 4 e 2. Ah, beleza. Show. Porque tu sabe que se aqui tem que ser 12 também, e sabe que aqui tem que ser 2, porque foi o Isso. 2 que já foi dado. Pô, show de bola. Que ideia, cara. Valeu. Muito bom, muito bom. Massa mesmo. Massa. Aí tu não preencheu nada. Porque tu já Não. sabia que esse 2 daqui tinha que ser esse daqui. Aí fizesse 1, 2, 3, 4, 5 vezes 12, 60, mais 2. mais 2, valeu. 62. Olha aí, gente, tô dizendo, ó. Já fiquei até com vergonha da minha solução. Tá aqui, ó. Resolução 2. Se fosse no ENA, por exemplo, que fala lá, após o correto preenchimento, eu tinha que preencher mesmo assim ou não? Não, tinha que preencher, não. Esse seu raciocínio foi perfeito. Nada a dizer a não ser que foi perfeito, tá bom? Show de bola. Então, obrigado, professor. Valeu. E aí, gente, mais algum comentário? Quem está com a mão levantada, só ligar o microfone, clicar no ícone de microfone e vai ativar. Pessoal, eu botei aí a resolução 2, porque a ideia do colega foi tão legal, tão bacana, né? Simples e bacana, ó.
Enxergou aí que não precisava preencher nada e acabou a questão. Fácil, fácil. Eu não podia deixar de colocar ela aí para vocês, não. Pessoal, eu acho, até pela hora aqui, professor Eduardo com certeza já está aí, tá? Eu coloquei algumas questões, eu sabia que não ia dar para resolver todas, mas são problemas envolvendo as 4 operações, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Tenho certeza que vocês vão se deliciar com esses problemas e não terão grandes problemas para resolver, tá bom? E qualquer coisa vai jogando no grupo aí, né, para vocês discutirem entre vocês e mais alguns professores, né, principalmente Carlos, Wagner, professor Eduardo, que está sempre no grupo resolvendo questões junto com vocês. Tá bom, gente? Eu vou encerrando por aqui. Professor Eduardo, o senhor está por aí?